Orientações sobre o correto preenchimento do livro de acompanhamento da manutenção preventiva, limpeza em geral e segurança. Vídeo 4, página 1. O que veremos nesse vídeo? Preenchimento dos dados da casa de oração e ministério responsável. O livro azul identifica a casa de oração e deve ser preenchido com as informações solicitadas, e constando o nome e assinatura do ministério local responsável, como veremos a seguir. O ano. É o ano em que o livro deverá ser utilizado pela casa de oração, seu ano vigente. Exemplo, 2019. Número SEC do livro. É a sequência da utilização do livro, pela casa de oração. Exemplo. O primeiro livro utilizado pela casa de oração, será o número 1, no ano seguinte, o número 2, e assim sucessivamente. Nesse caso, 09. Informa que a casa de oração faz o uso do livro azul há 9 anos. Número da casa de oração no relatório. É o que consta no relatório da Congregação Cristã no Brasil. Exemplo, BR 210008, em referência à Congregação do Brás. O endereço oficial da casa de oração, onde será utilizado o livro. Exemplo, Rua Visconde de Parnaíba, número 1616, em referência à Congregação do Brás. O bairro. Como é oficialmente denominado o local, em que está localizada a casa de oração. Exemplo, Brás. A cidade. Que oficialmente está localizada a casa de oração. Exemplo, São Paulo. UF. Unidade Federativa, que oficialmente está localizada a casa de oração. Exemplo, SP, São Paulo. A regional. Agregada da administração responsável pela casa de oração. Verificar no relatório da Congregação Cristã no Brasil. Exemplo, São Paulo, SP. A. Administração. Responsável pela casa de oração. Exemplo, São Paulo. O setor, nome. Agregado pela administração. Quando houver. Exemplo, centro. O setor, número. Agregado pela administração. Quando houver. Exemplo, setor, 1, 3, 5, e sucessivamente. Preencher os quadros com um X, de acordo com a condição do imóvel da casa de oração. Imóvel próprio, IP. Esta informação consta em nosso relatório, e significa que o imóvel pertence à Congregação Cristã no Brasil. Imóvel cedido ou imóvel alugado. Estas informações não aparecem no relatório da Congregação Cristã no Brasil. Imóvel cedido. A casa de oração não paga o aluguel, porém, o imóvel ou o terreno não pertence à Congregação Cristã no Brasil, e deverá possuir o contrato vigente, de cessão de direitos e obrigações, do prédio ou de alguma outra dependência. Imóvel alugado. Quando a casa de oração pagar o aluguel do salão, onde é realizado os cultos, ou de alguma outra dependência, e deverá possuir o contrato vigente de locação. Exemplo, estacionamentos, salas da piedade, salas de costura, e etc. É sede regional administrativa. Quando na casa de oração ocorrer reuniões regionais administrativas. Sim. Ou, não? É local de reunião ministerial ou assembleia, RGE. Quando na casa de oração forem realizadas reuniões ministerial, ou reuniões gerais de ensinamentos,
Assembleia. Sim ou não? Data do cadastro do livro. Deverá ser preenchida com o dia 1 de janeiro do ano que será utilizado. Exemplo: São Paulo, 1 de janeiro de 2019. Atenção! Se a casa de oração começar a fazer o uso do livro azul, ou abrir em uma data diferente, o livro deverá ser preenchido com a real data de sua utilização, ou a que de fato se iniciou os cultos. Ministério responsável. O nome. Preencher o nome completo do irmão, ou dos irmãos do ministério, responsável, ou responsáveis pela casa de oração. O ministério. O ministério que exerce na obra de Deus, exemplo, ancião, diácono ou cooperador. A assinatura do irmão, ou dos irmãos. Responsável ou responsáveis pela casa de oração. Atenção! Quando a casa de oração for sede de regional administrativa, local de reuniões ministerial, ou assembleia, RGS, a vistoria de segurança, referente à página 53 deste livro, deverá ser feita por um responsável, irmão ou irmã, engenheiro ou engenheira, arquiteto ou arquiteta, devidamente registrado no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Ou, no CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com o recolhimento da ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, ou RRT, Registro de Responsabilidade Técnica. No próximo vídeo. Descrição da casa de oração.